que você tem visto de maior desafio das pessoas no momento de aderir a uma ferramenta como os da TOTUS, fazer com que elas realmente se tornem? Você acha que é mais as pessoas, mais os processos? Então, eu tenho percebido isso, que as pessoas aderem mais àquilo que elas gostam, né? Então, assim, eu fico vendo às vezes, assim, fico meio assustado com algumas coisas, né? Mas isso é interessante para quem é de tecnologia, né? Quanto mais simples a interface, menos pensar a pessoa, a maior é o nível de aderência. É triste, né? Por um lado, né? Mas é o que a gente tem visto. E, assim, a gente fez até um mapeamento da empresa ali para ver o perfil, geração X, Y, Z, baby boomers, não sei o quê. Porque às vezes eu falo assim, cara, tá difícil, né, cara? As pessoas não estão lendo e-mail. Aí eu fico vendo assim, mas peraí, tem gente que não sabe nem o que é um Outlook, né, cara? Que doideira, né? Como assim, né? Aí eu pedi para fazer esse levantamento da empresa para identificar o perfil das pessoas. Então, assim, eu acho que a gente está também, né, num conflito geracional ali, né, muito interessante, né? Nós estamos aqui na mesa, a gente saiu do mundo analógico e veio para o mundo digital. Mas talvez a maioria das pessoas que estão aí nas empresas hoje, elas já nasceram no mundo digital, né? Então é diferente o pensamento, né? Isso é uma coisa interessante que você comentou, que eu tenho notado cada vez mais nas gerações mais jovens, estou falando ainda de adolescentes e quase crianças. Não é tanto a questão do mundo digital, mas eu acho que é um mundo de recompensas rápidas. Aí eu vou falar a questão do geração X criticando a geração mais jovem. Mas fazendo uma análise, eu acho que essa necessidade de dopamina com muita frequência, ela vai gerando no jovem uma incapacidade de análise e de algum grau de paciência mínimo para ler ou interpretar ou entender. Eu vejo um grande volume de jovens partindo direto para a ação. Eles já começam a tentar fazer. Parece que os aplicativos são assim, os jogos são assim. É tudo feito para você. Na nossa época, você tinha que ler o manual, tinha que estudar um negócio, tinha que entender. Não estou pegando isso como referência, não quero que isso volte. Mas, por outro lado, eu vejo um grau de dificuldade em interpretar o ambiente antes de agir. O pessoal parte para a ação primeiro, para depois tentar entender. E quando essa geração que eu chamo de a mais jovem começar a chegar no mercado de trabalho, vai ser um desafio preparar os ambientes de sistema, de processos, para uma turma que tem um nível de ansiedade tão grande assim. Talvez a gente tenha aí problema de frustração, ou talvez isso já até esteja acontecendo. Você está vendo isso também? Então, a gente já está percebendo isso, sim. Eu acho que isso aí, enfim, eu também não gosto de criticar a geração minha foi melhor do que a do outro, nada disso. O que eu costumo dizer é que nós somos uma geração extremamente privilegiada, porque a gente viveu o mundo analógico e estamos vivendo o mundo digital. Né? A gente mandou carta, dois, né? A gente mandou carta, teve que esperar 30 dias para a namorada responder. E para uma geração que né, quer ver o filme, pega ali e assiste agora. A gente tinha que esperar segunda-feira da semana que vem para assistir no Tela Quente ou no sábado lá no Supercine. Né? Ou ir na locadora, pegar e ainda correr para rebobinar a fita e entregar no prazo. Mas e eu tô vendo isso um pouco refletindo na forma de trabalho, na forma de manusear os sistemas, na impaciência de, às vezes, ler o e-mail. Eu dependendo do conteúdo do meu e-mail, eu escrevo assim: por favor, leia até o final. Porque tá escrito lá e as pessoas não leem e vão depois já perguntar. Falo, cara, né? Então eu tô com esse hábito agora de, se o e-mail um pouquinho maior, de escrever frisado no início. Eu vou ler até o final. Eu gastei um tempo para né, elaborar aquilo ali, para explicar um contexto. E a sua dúvida, ela está sendo esclarecida dentro do e-mail. Isso que você está me perguntando, está explicado. Já está aí. Já está ali. Mas isso que você está falando, o pessoal pode falar, mas e-mail é algo de uma geração anterior. Mas eu acho que é uma característica, assim, eu acho que é um efeito colateral do excesso de informação e da questão da mídia social de ser
como é que chama? Você buscar compensação imediata. A busca da compensação imediata e você não encontrar a compensação imediata, você se frustra e você parte para a próxima, que é o rolar a página, né? O feed. Quando eu tenho visto isso até em jogos. Outro dia eu tinha um grupo de jovens em casa, eu liguei lá um videogame e tinha umas instruções, o pessoal tinha que ler, ninguém lia. Já saía. Eu falei assim, calma, pessoal, tem que ler, olha aqui, tá explicando que todo mundo tentando e fazendo tudo errado. Assim, é um jogo que eu nem conheço, e isso é jogo da geração de vocês não estão nem lendo o que o fabricante do jogo pediu para ler. Calma. A palavra calma. Mais devagar. Eu imagino que Você falou de uma coisa que me lembrou de um teste que a gente tinha, né? De emprego, né? Que era, começava o teste, tipo assim, leia até a pergunta 17 antes de responder qualquer. Aí você via as pessoas preenchendo e tava lá falando, não responda nenhuma das perguntas assim, né? Quando chegava lá na 17. Então você tinha que ficar parado, sem fazer nada. As pessoas... Ou seja, tava todo mundo que não lê, né? E, então assim, eu tenho notado muito isso, né? Voltando aqui para dentro de sistema, é isso, cara. Tá difícil, porque a coisa tem que, praticamente tem que ser next, finish, né? Sem ter que parar para interpretar, ler. E muitas vezes... É isso que eu fico pensando, porque saiu até alguns artigos recentemente sobre a dificuldade da geração Z. Eu não gosto muito dessas divisões geracionais que fazem tudo. Eu acho que é uma generalização muito simplista de um mundo que não é simples, como esses conceitos fazem parecer ser. Mas, enfim, a geração Z mais nova, né, esse pessoal mais ali perto dos anos, acima de 2005, tem muita dificuldade, por exemplo, de imprimir um documento, de salvar um arquivo, porque está acostumado com o celular, que tudo vai para um lugar só e tudo mais. Então você tem uma estrutura complexa de pasta e tudo mais. Eu fico imaginando o desafio que você tem na hora de implementar um novo processo complexo dentro de um chão de fábrica que tem várias etapas por uma... E quando você tem um sistema, que é um sistema mais antigo, que passou por melhorias, é óbvio que vai passar por isso, que eu estava mencionando o jogo, mas também a gente participou, eu fui convidado, a gente falaram, eu estava com meu sobrinho, vamos no... Já viu aquela Escape Room? Sim. Você conhece esse... coisa de pessoal mais novo. Você legal. entra num ambiente, você tem quartos, que você entra num quarto, ele é trancado, e você tem um desafio a ser resolvido num período de 60 minutos. Tem aqui em Belo Horizonte. Tem. Aí ele falou que queria, eu falei, vamos. Aí nós entramos em eu falei, pô, vou participar disso, essa coisa mais para adolescente. Falei, vamos, vai ser legal. E eu percebia uma coisa assim, uma coisa para a geração deles, foi feito pro perfil, mas eu percebi uma grande dificuldade de interesse por longos períodos de tempo. 60 minutos é um longo período de tempo. E da dificuldade, assim, uma alta habilidade e inteligência para resolver coisas muito rápidas, mas quando aquele desafio, são vários desafios, você já participou ou não? Não, eu conheço. São vários desafios, e não é fácil não, você recebe umas dicas, se não fosse as dicas a gente estava preso lá até agora. Aí assim, tem uns negócios que tem assim, peraí, você tem que pegar o dado aqui, juntar com a informação que está ali, é a segunda sílaba da palavra que está ali. Aí tem até uma prancheta com coisas para anotar, que aquilo eu desprezei nisso. Não, peraí, vamos pegar, porque eu vou ter que desenhar aqui. Exige algo mais elaborado. E eu percebia que todos os eventos que são muito elaborados em termos de processo, a geração, o pessoal começa a ter fica monótono, é meio monótono. O negócio tem que ser rápido. Fast, né? Isso... Eu acho isso, assim, que vai ser um desafio cada vez maior, a não ser que se crie. A China começou a implementar, mas é limão de ferro, né? Limitação de horário para game, limitação de horário para uso de rede social, porque já está comprovado que isso tem atraso cognitivo. Então, aí não é mais uma questão geracional, uma questão de criticar a geração mais nova, são práticas que você está levando... um sistema de compensatório no seu cérebro de resposta muito rápida, que já está se comprovando que tem algum grau de atraso por isso, né? Você não tem
Você gera problemas comportamentais, né? Sim, Se você sim. buscar recompensa, e também problemas meio que fisiológicos de retenção de memória de longo prazo. Porque você está acostumado. A coisas são tão efêmeras, né? E aí, voltando para o nosso contexto corporativo, essas pessoas precisam ser inseridas no mercado. As ferramentas estão muito longe, né? As ferramentas, por exemplo, da TOS, elas foram desenvolvidas, a maioria desenvolvidas há algumas décadas já. Tem uma forma muito diferente de interação com o usuário. Isso é um desafio grande. Eles vão gamificar a ferramenta? Daqui a pouco tem que dar estrelinha, mas isso já está acontecendo, né? Sim. Em algum